Vamos lá, Lucas capítulo 19, a gente vai ler a história de um personagem. Mas antes de chegar nele, eu preciso te explicar que na época de Jesus, existiam vários grupos, várias facções e várias seitas que Jesus teve que lidar com elas. E eu queria ser um pouco aqui didático, bem rapidinho, eu queria chamar aqui alguns voluntários, bem rápido aqui, 6 homens. Vem cá, o primeiro aqui, ó, corajoso, aí, ó. Pode ser, você não vai precisar falar nada, é só ficar aqui parado do lado, só para eu poder explicar aqui as facções. Vamos lá. Homens, cadê os homens? Tem homem aqui nessa igreja. Aí, muito bem. 1, 2, 3, 4, só 6, vamos lá. Aqui, ó, vem acompanhar. Vamos ficar em fileira aqui. Eu não vou escolher a ordem de vocês, não. Escolhe a fileira aqui, vem cá. É só você que eu vou escolher, que você vai ser o da ponta ali. Muito bem, fica aqui. Ok. Na época de Jesus, Jesus teve que... Gente, tem facção boa e ruim, vocês que escolheram a ordem, então não é um problema meu. Mas é só para ilustrar, viu? Todos aqui são gente boníssimas. Na época de Jesus, ele teve que lidar com algumas seitas e facções. Isso vai te ajudar a entender mais a Bíblia, depois dessa breve explicação. Ó. Um dos grupos mais famosos que Jesus teve que lidar eram os fariseus. Ok? Dá um passo à frente aqui que você vai representar os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram homens. A gente tem um preconceito contra fariseu, de fato, tem motivo. Mas você precisa entender que os fariseus, eles eram homens muito estudiosos. A população admirava os fariseus porque eles eram um dos mais estudiosos. Pensa bem, numa sociedade onde o Senhor era prioridade, onde a palavra de Deus era exaltada, a elite era quem entendia da palavra de Deus. Então os fariseus eram homens muito inteligentes, muito capazes, e eles começaram a defender Israel do domínio dos gregos séculos antes. Só que eles passaram do limite, e aí começaram a inventar regra em cima do mandamento. De vez em quando tem gente na internet que fala assim, vocês adventistas guardam o sábado, né? Jesus não condenou os fariseus por causa do sábado? Esse entendimento faz diferença na vida de muita gente. Olha só, qual que era o problema dos fariseus? E o que Jesus teve de embate com eles? O mandamento é assim, ó. Vou pegar o mandamento do sábado, mas eles fizeram isso em todos os mandamentos. Lembra-te do dia de sábado para Só que os fariseus pensaram assim, isso aí está muito vago. Vamos inventar um pouquinho mais. E agora o que eu vou te falar são regras reais que estão no Talmud, no livro de tradições dos fariseus e dos judeus mais dedicados, vamos dizer assim, né? Por exemplo, lá está assim, ó, é proibido subir mais de 3 degraus no sábado, porque é como se estivesse subindo para fazer uma colheita ou uma construção. É proibido cuspir no chão, porque o cuspe na terra faz uma massa e é como se estivesse fazendo massa para construção. É proibido andar com um calçado que tenha pregos embaixo, porque se o prego arrasta na terra, é como se eu estivesse arando a terra para uma plantação. Olha isso. Esses eram o tipo de leis que eles inventavam. E aí quando Jesus tem embate com ele, Jesus não está combatendo o mandamento, está combatendo o quê? As tradições que eles inventavam em cima do mandamento. Tanto é que algumas vezes Jesus fala para alguns deles assim, por que vocês colocam as tradições em cima do mandamento? Jesus não veio abolir mandamento. Mateus 5:17, eu não vim para revogar, e sim para cumprir. Enquanto existe céu e terra, nenhum tio passará da lei até que tudo se cumpra. Então, o embate de Jesus era por conta das tradições em cima do mandamento. Pode dar um passo atrás. Além dos fariseus, existia um outro grupo, também muito conhecido, os saduceus. Qual que é a diferença? Os saduceus também eram muito estudiosos, só que o fariseu era amigo do povo, andava no meio das pessoas, era admirado pela população mais simples. Os saduceus já andavam com a elite, ok? Andava com o pessoal da alma. E aí, eles tinham outro problema, eles não acreditavam na ressurreição. Foram eles que uma vez perguntaram para Jesus, se uma mulher casou e o marido morreu, depois casou com outro e morreu, e depois com outro e morreu, no céu ela vai ser esposa de quem? Aí Jesus respondeu, no céu serão como os anjos, não se casam nem se dão em casamento e tal. Então foi por eles. Então eles
tinham esse tipo de crença. E ambos brigavam pelo poder ali. Mas que poder? Não eram os romanos que dominavam? É porque em Israel existia um chamado Sinédrio. Já ouviu falar do Sinédrio? Você sabe o que era o Sinédrio? Era o Supremo Tribunal Federal da época de Jesus. E ao invés de 7, 8, 9, existiam 70 juízes. Dentre eles, fariseus, saduceus, pode dar um passo atrás. E você não vai combinar muito, porque ele é jovem. Mas tinha os anciãos do povo. Quem eram os anciãos do povo? Eram homens de idade, respeitados por conta da idade, da experiência. Esses homens celebravam pequenos casamentos nas vilas e também compunham um sinédrio. Então o sinédrio era a composição, pode dar um passo atrás, desses 3 grupos, ok? Desses 3 grupos que compunham o sinédrio. Além desses 3, nós tínhamos ali pode dar um passo à frente, os zelotes. Já ouviu falar dos zelotes? Tinha um discípulo, Simão, o zelote. Por que zelote? Porque, veja bem, Israel era dominada pelos romanos, certo? E aí você tinha partidos. As coisas não mudam, tinha partidos. Um partido era a favor de Roma, que eram os herodianos, que apoiavam o rei Herodes, que foi colocado pelos romanos. E outro partido era de nacionalistas que odiavam os romanos e queriam expulsar os romanos. Eram chamados de zelotes. Zelote também significa lâmina curta, ou alguns deles eram chamados de sicários, lâmina curta. Sabe por quê? Porque esses homens aqui com essa carinha de bonzinho, quando viam um romano, ou quem quer que apoiasse romano, eles andavam com uma pequena faca aqui na roupa, e quando visse ou avistasse um romano, seja numa feira, numa praça, ele pegava a faca dele e fazia assim, e saía fora, e o romano caía ali, porque o objetivo deles era expulsar os romanos, mesmo que isso fosse necessário usar força física. E Jesus tinha um discípulo zelote. Claro que depois de convertido já não era mais. Ele era conhecido por ser zelote no passado, não mais. Além disso, olha que legal, dá um passo à frente. Nós tínhamos os samaritanos. Agora em 1 minuto você vai aprender muita coisa legal da Bíblia, que talvez em anos, eu não sei se você sabe, mas eu acredito que a maioria, talvez... a maioria vai gostar de conhecer esses detalhes. Fica de frente para mim aqui, samaritano. Vamos lá, pode ficar aí, mas distante. O samaritano, você precisa entender como que ele surgiu. Na época, vamos voltar à Bíblia, lá atrás, depois do dilúvio, Noé, com seus 3 filhos, foi responsável por fazer a população da terra crescer de novo. E dentre os 3 filhos, um deles deu origem ao povo de Israel. Quem lembra qual filho? Quem imagina qual? Sem, Cã ou Jafé? Sem, muito bem. É por isso que hoje em dia, quem tem preconceito contra judeu é chamado de antissemita, por causa que esses povos árabes e judeus são descendentes de Sem. Vamos caminhar então numa linha do tempo. Sem teve filhos e teve netos, e um deles se chamava Éber. Está lá nas genealogias que a gente não gosta de ler, né? E o Éber deu origem a um clã. Tem 2 teorias. A primeira é essa. Esse clã de Éber foi chamado de o povo hebreu. Éber, hebreu. Que de Éber vem o hebreu, e do hebreu vem a língua que eles falavam, hebraico. Olha que interessante. Só que tem outra teoria de onde vem esse negócio de hebreu. Porque descendente de Éber vem Abraão. E Abraão atravessou muitas terras. E hebreu significa atravessador também. Então Abraão foi o primeiro a ser chamado de o hebreu. Porque a gente aprende na escolinha assim, o povo hebreu, o povo de Israel, o povo judeu. Agora você vai entender a diferença. Então, o povo hebreu veio daqui, de Abraão, de Éber. Aí Abraão teve filho. Qual que é o nome do filho de Abraão, que deu origem ao povo de Israel? Isaque. E o filho de Isaque? Jacó. Jacó lutou com Deus e teve seu nome mudado para
Israel. Agora tem dois nomes, ó, povo de Israel e povo hebreu. Todo israelita é hebreu? Sim, porque foi descendente. Agora, todo hebreu é israelita? Não. Depois foram chamados, né? Mas por descendência, não. Aí o povo de Israel foi crescendo. Jacó teve 12 filhos, os filhos cresceram, virou uma nação. Aí veio a época que foram escravos, deixaram de ser escravos, veio a época dos juízes. Aí depois veio a época dos reis. E aí teve o primeiro rei de Israel. Qual era o nome? Segundo rei. Estou quase chegando, samaritano. Terceiro rei, Salomão. Quarto rei. É aqui que entra a história, ó. O filho de Salomão se chamava Roboão. Repete comigo. Roboão. Aí imagina que aqui é um país só, Israel. Aí de repente o Roboão, ele cobrava impostos altos demais e o povo se rebelou contra ele. Aí 2 tribos ficaram desse lado, a tribo de Judá e Benjamim, e 10 tribos ficaram contra o Roboão e escolheram um novo rei, chamado Jeroboão. Então do lado de lá era quem? E do lado de cá? Aí a capital ficou aqui em Judá. Aí vem o terceiro nome. Quem nasce em Judá é o quê? Judeu. Jesus nasceu em Judá. Ele é chamado de o leão da tribo de Judá. Cumpriu a profecia. Então ele era um judeu. O povo judeu é só o povo daqui. E o povo aqui, os israelitas, agora das 10 tribos que ficaram sem capital para adorar. Aí o rei ficava vendo o povo daqui indo para Jerusalém. Falou assim, não, está errado, gente, vamos ter a nossa capital aqui para adoração. Aí sabe o que ele fez? Criou uma própria capital, chamou ela de Samaria. Ah, então o pessoal de Samaria falava assim, esses judeus são exclusivistas. E o judeu falava assim, vocês são idólatras. E aí começou a briga. Por isso que na época de Jesus, judeus e samaritanos não se davam bem. Legal? Um passo atrás, sobrou quem? Os cobradores de impostos. Os publicanos. E quem eram os publicanos? Se tinha um pessoal que ninguém gostava, era do publicano. Por quê? Porque não importa se você era a favor ou contra Roma, todo mundo tinha que pagar imposto. E sabe quem cobrava? Ele. E a fama era de que o publicano cobrava um pouco para Roma e um pouco para ele mesmo. E aí, esses publicanos, eles eram odiados pela nação. Interessante? Lembrou de todos? Então vamos ver. Todo mundo aqui é cristão, viu, irmão? Não é nada de... Mas vamos só para relembrar. Como é que é o nome dessa classe aqui representada? Muito bem, podem sentar, obrigado aos nossos amigos. Bom, aí Jesus, então, agora vai fazer diferença quando você lê o texto comigo. Veja, por exemplo, o capítulo 19, diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ou seja, ele não era só um publicano, ele era o chefe dos publicanos. E ele, diz o texto assim, ele procurava ver quem era Jesus. Isso é importante. Ele procurava o quê? Ele queria tocar? Não. Ele queria falar? Não. Ele só queria o quê? Ver. Isso é importante, guarda isso. Só que ele não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois eu quero ficar em tua casa hoje, me convém ficar em tua casa. Verso 6, Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. E todos que viram isso murmuraram, dizendo que Jesus se hospedou na casa de um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa eu roubei a alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa,
pois este também é um filho de Abraão. Olha o verso final, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu gosto da história de Zaqueu por alguns motivos. O primeiro deles é porque ele era um pecador como eu e você, que saiu de casa para ver Jesus. Assim como eu e você essa noite, nós saímos de casa porque a gente veio aqui ver Jesus. Só que Zaqueu, ele também representa algumas coisas. Ele representa uma busca que todos nós temos e algumas dificuldades que a gente tem para conseguir conquistar essa busca. Por exemplo, ele chega lá e ele encontra dois desafios. Um, na verdade, estava nele e o outro era a multidão. Eu gosto de dizer que todo mundo tem desafios externos e internos. Zaqueu chega, ele quer ver Jesus, ele deve ter saído de casa, dito para a esposa: amor, eu estou indo ali. Ali aonde, Zaqueu? Eu vou ver Jesus. Quem é Jesus? Ora, como você não sabe quem é Jesus? A Bíblia não diz o motivo. Alguns ficam imaginando porque foi Jesus curou um cego no caminho, e pode ser que a notícia chegou antes, e Zaqueu: eu quero ver, acabou de curar um cego ali, eu quero ver quem é esse. Outros dizem que por conta de Mateus, um outro publicano em outra cidade ter se convertido, Zaqueu pode ter ouvido falar. E agora ele disse assim: eu estou indo ali ver Jesus. Só que quando ele chega, ele tem dois desafios: uma multidão, e ele não era de alta estatura. E aí, de repente, ele deve ter pensado assim, lembra? Ele saiu de casa só para o quê mesmo? Quem lembra? Ver, só para ver. Aí eu só quero ver, só que não dava para ver. Ele deve ter dado um pulinho e também não conseguia. Aí, isso representa duas questões, que talvez eu esteja falando para alguém que esteja enfrentando os mesmos desafios. Porque a multidão, ela representa desafios externos. Você, quando quer seguir a Jesus, às vezes você tem desafios externos, que não tem a ver com você, tem a ver com pessoas. Eu me lembro, por exemplo, de uma moça que eu batizei no meu ministério, e foi assim, ela me marcou porque foi a pessoa que mais rápido estava querendo desistir da caminhada. Eu falei: mas por quê? Na semana seguinte ela: pastor, eu voltei para casa, a minha família, toda vez eu bebi uma cervejinha no sábado com eles, e um churrasco, né? Só que aí, quando eu estou voltando da igreja, eles ficaram com a cervejinha assim: ei, irmã, agora não bebe mais. A família fazendo bullying comigo, pastor. Eu falei: então seja firme, Jesus sofreu muito mais por você. Claro, cada pessoa tem o seu nível de sensibilidade, mas o que eu quero dizer é que às vezes você tem desafios externos. Eu posso estar falando para alguém aqui essa noite que é o único que está buscando a Deus na própria família, que encontra oposição dentro da própria casa para seguir o Senhor, para servir a Jesus, que encontra dificuldades, que a família não apoia. Eu posso estar falando para alguém que encontra dificuldade no trabalho para seguir Jesus, que é perseguido talvez por ser cristão. Isso acontece nos dias de hoje, talvez numa sala de faculdade, talvez na família. Desafios externos. Agora tem desafios internos também, que estão aqui na gente. Por exemplo, tem gente que tem dificuldade. Quando a gente fala que Deus é um pai, tem gente que não teve um pai muito presente, muito bacana, e aí acaba que essa pessoa pode ter dificuldade de enxergar Deus como pai. Já encontrei pessoas assim. Tem gente que tem traumas no passado e não consegue se perdoar, porque acha que não é digno do perdão de Deus. Tem gente que não consegue perdoar outra pessoa que o feriu, e isso tem dificultado a caminhada, a jornada, tem dificultado você de ver Jesus. Tem gente que tem uma ansiedade tão grande quanto ao futuro, que não consegue confiar no Senhor também. Então eu não sei se você tem desafios internos ou externos, mas uma coisa a gente aprende com Zaqueu: diante dos desafios, sabe o que ele fez? A Bíblia diz assim, volta aí para o texto comigo, diz assim, verso 5, se eu não me engano, que diz assim, verso 4, então correndo adiante, subiu a uma figueira, a um sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Olha que Zaqueu inteligente, ele subiu na figueira, imagina o Zaqueu escalando até chegar aqui em cima. Aí de repente ele deve ter sentado num galho, deve ter sentado lá no galho assim, e segurado e apoiado. Aí ele pensou assim: Jesus, a multidão está vindo por ali, eu não estou conseguindo ver, mas eu acho que a rota dele vai ser ali, eles devem passar aqui perto, então daqui eu acho que eu vou ver.
Sabe o que é isso? Ei, Zaqueu buscou a rota onde Jesus passa. Isso aqui tem uma lição importante, porque às vezes a gente quer ver Jesus, mas a gente não busca Ele pela rota que Ele passa. A gente não ora como a gente deveria, a gente não jejua, a gente não lê a Bíblia, a gente não... Qual que é a rota? A gente conhece a rota que Ele passa, a rota da oração, do jejum, da comunhão. Mas será que a gente busca essa rota? Quanto tempo que a gente gasta com o Senhor? Eu falo porque esse é um desafio que eu tenho todo dia, o tempo todo. Eu lembro que uma vez eu era mais jovem e eu orei a Deus assim: Senhor, cadê o Senhor? Eu vejo os milagres aqui na Bíblia, que abriu o mar, que fechou a boca do leão, que fez um tanto de coisa. Cadê esse Deus hoje em dia que eu estou precisando aqui de um milagre, de uma situação? Aí eu fiquei orando assim, pedindo resposta a Deus. Aí sabe, passou uns dias e Deus me respondeu através de uma música. Essa música existe. Em espanhol, eu estava conversando com alguém e de repente a música começou a tocar. E foi para mim um tapa de Deus, de amor, mas de... Sabe como é que era a música? A música dizia assim: você se pergunta onde está o Deus de Abraão? Talvez você já tenha até ouvido essa música. Onde está o Deus de Daniel? Onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Moisés? Aí a música dizia assim: mas Deus também está perguntando, cadê o meu Moisés dos dias de hoje? Cadê o meu Elias dos dias de hoje? Cadê o meu Abraão dos dias de hoje? Porque esses homens buscavam a Deus em oração e experimentavam grandes coisas de Deus. E às vezes nós queremos experimentar grandes coisas sem buscar a Deus como eles buscavam. Aí, Zaqueu busca a rota. Então, filha, busca a rota. Luta em oração pelo teu casamento. Luta em oração pelos teus filhos, pela tua casa, pelo teu trabalho, pelas tuas finanças. Claro, vai fazer a parte humana, mas não esqueça de buscar o Senhor, de consagrar a tua vida ao Senhor. Insiste com Deus. Aí, Zaqueu subiu na árvore, vamos voltar para a história. Aí de repente ele está lá, na árvore, sentado no galho, e de repente ele começa a ver a multidão andando. E ele deve ter pensado assim: olha só, será que é aquele ali? Não. Ah, já sei, é aquele ali do meio. E a multidão chegando perto. Aí ele deve ter parado e pensado assim: olha só que privilégio, hein? Eu só queria o quê? Agora estou vendo de perto. Que bênção! E aí a multidão vem aqui, ó, vem chegando. Aí deve ter parado pertinho e Zaqueu pendurado na árvore assim, ó. E ele deve ter pensado: eu vou contar para minha esposa, ela não vai nem acreditar que eu vi tão de perto. Só que a multidão para, e Jesus está andando com a multidão, ó. E Jesus está andando com a multidão, e de repente, Jesus parou debaixo da árvore. O Zaqueu deve ter pensado: eu não acredito. Só que agora Jesus faz assim, ó. Se você não vai fazer isso, né? Mas se você parar na rua, num local bem movimentado, e ficar assim, ó. Você sabe o que vai acontecer? Todo mundo olha, o povo é curioso, né? Todo mundo olha. E aí de repente você vai parar e vai olhar. Aí eu imagino o Zaqueu. E Jesus lá de baixo diz assim: Zaqueu! E aí todo mundo olhou. Quando todo mundo olhou, deve ter tido vários pensamentos, né? Ah, aquele ladrão, tomara que caia. Olha aquele... Só que aqui está uma lição poderosa. Você não precisa querer atrair os olhares da multidão, não. Basta o olhar de Jesus. E a multidão vai te ver. Atrai o olhar de Cristo e está bom. E aí de repente Jesus olha para Zaqueu e diz assim: Zaqueu! Se eu fosse Zaqueu, eu ia tomar um susto. Ia falar assim: eu olhar até se tinha um outro Zaqueu. Aí Jesus fala: Zaqueu, desce porque eu vou lá para a tua casa hoje. E isso aqui é muito poderoso, irmão, porque assim, ó, Jesus estava dizendo assim: eu não sei se você tem um grande amigo ou uma grande amiga, um melhor amigo ou uma melhor amiga. Eu tenho um amigo que estudou comigo desde, naquela época era a 5ª série, e nós estudamos juntos, é meu amigo, e a gente conversa, e eu morava numa cidade... Nessa época eu morava no Rio de Janeiro, era pastor de jovens ali para aquele território das igrejas adventistas. E aí ele me liga, isso é só um exemplo que ele fazia. Ele dizia assim: Gustavo, eu estou pensando aqui
eu acho que eu vou ir na tua casa passar uns 5 dias aí em maio. Aí eu do outro lado pensava assim, mas eu não estou nem convidando. Mas depois eu pensei assim, sabe por que ele está se oferecendo? Porque é amigo. E amigo tem intimidade, não é verdade? Amigo chega para você e fala assim, aí, o que tem de janta hoje lá? O que tem de comer lá na tua casa? Acho que eu vou para lá, sabe? Você está entendendo? A gente só faz isso com quem a gente tem intimidade. Agora, presta atenção no texto. Jesus chega para Zaqueu e fala assim, Zaqueu, desce, porque hoje eu vou lá para a tua casa. Sabe o que é isso? Jesus está dizendo assim, ô Zaqueu, eu quero ser teu amigo. E outra, Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Escuta uma coisa, minha irmã, meu irmão que está aqui essa noite, que veio aqui essa igreja, entenda uma coisa, Jesus te conhece pelo nome, e mais, Ele está querendo ser teu amigo, Ele está querendo ter intimidade, Ele está querendo entrar na tua vida. Ele não quer gente que segue Ele de longe. Ah, pastor, não, porque eu sou de Deus, porque eu coloco a Bíblia aberta no Salmo lá 91 na minha estante. Não, eu sei, pode colocar. Mas só isso aí não é amizade, não, irmãos. Amizade é você andar com Jesus, ter compromisso com Jesus, assumir publicamente um compromisso com Ele, sem ter vergonha dele. Sem ter vergonha do que o povo... Porque assim, ó, quem era Zaqueu? Você entendeu? O maioral dos publicanos, ou seja, o mais odiado. Agora olha como é que Zaqueu atende o pedido. Versículo 6. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com... Ele desceu como? Devagar? Depressa. E recebeu ele com alegria. Escuta, não demore a tomar sua decisão. Não demore a assumir um compromisso com Jesus. Não demore a entregar a tua vida ao Senhor. Não demore a mudar de vida. A gente fica adiante. E assim, tem outro pensamento aqui também. Zaqueu, ele tinha má fama, mas ele não estava ligando, porque quem é que estava chamando ele? Não era o pastor, era Jesus. Ah, vão falar de mim, né? Sabem a vida que eu tenho levado. Pastor, e se eu aceitar o convite? E se um dia eu também for batizado? O povo vai falar de mim, pastor, porque sabe que até outro dia eu estava aprontando. Ei, se você for ligar para isso, essa igreja aqui não ia ter ninguém. Porque ninguém merece estar aqui não. Mas se o Senhor está te chamando, desça depressa e vai com alegria, porque Ele está te chamando. Aí diz o texto assim, ó, que ele desceu e voltou para casa. Aí, isso aqui é a imaginação do pastor Gustavo. Eu fiquei pensando assim, porque eu leio a Bíblia e fico pensando, se eu estivesse ali na história, se fosse eu ia voltar para casa com Jesus assim, ó, olhando para ele, não está acreditando, olha só. Aí, eu acho que eles foram conversando, ou eles foram calados, o que vocês acham aí? Conversando, obviamente. E conversando sobre o quê? Se fosse você, se fosse eu ia conversar o seguinte com Jesus. Primeira pergunta: Jesus, de onde o Senhor me conhece? Que aquela hora o Senhor falou meu nome lá, eu até assustei. Aí eu imaginação, tá? Jesus respondesse assim, Zaqueu, eu conheço o teu deitar e o teu levantar, conheço o teu pensar e o teu agir. Ainda a palavra nem chegou na tua boca, eu já sei, Zaqueu. Aí eu imagino, Jesus, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Aí Zaqueu vai para Jesus, com Jesus para casa. Ele deve ter avisado a esposa assim: amor, visita. Agora, só os homens casados aí, como é que é lá na tua casa, hein? Se você leva uma visita sem avisar a tua esposa, é tranquilo? É tranquilo? Como é que é lá na tua casa? Na minha até a visita ir embora. Porque depois minha esposa fala, você não me avisou, não é possível, eu tinha que arrumar aqui alguma coisa. Só que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada. Zaqueu teve que ir com a visita. E ele disse assim, amor, visita. Aí a esposa deve ter chegado e falado assim, visita, Zaqueu, mas quem é? Aí agora é a hora que ele cresce. Ele diz assim, é Jesus. Ela, Jesus? Aquele que você ficou falando dele a semana toda?
Aquele que você disse que só ia ver. Aí ele deve ter dito assim, e ó, me conhece há um tempão. É meu amigo. Aí diz o texto, irmãos, termina assim, ó, que Jesus entrou na casa de Zaqueu. E Zaqueu se levanta e diz assim, a partir de hoje, a minha vida vai ser diferente. A partir de hoje, eu serei um novo Zaqueu. Eu imagino Jesus pensando assim, Zaqueu, você entendeu rápido, hein? Tem gente que demora a entender que quando eu entro na vida, não é para só uma vida, já Senhor, me dá um milagre, me dá um milagre. Não! Lembra da música do Zaqueu que tocava nas rádios? Me ajuda aí no refrão, como é que era? Entra na minha casa, entra na minha... Canta aí comigo esse trechinho. Mexe com minha estrutura, sara todas... Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. É bonita essa música, né? Ela tocou nas rádios aí numa época. E eu gosto demais dessa música. Ok? Só que quando eu vejo o texto, eu vejo que foi mais. O milagre já tinha acontecido. Para mim, a oração de Zaqueu é assim, Senhor, o Senhor já fez um milagre. Só da tua presença aqui, o milagre já aconteceu, porque agora eu sou outra pessoa. Mas a partir de hoje, eu é que quero ser um milagre na vida das pessoas. Porque é o seguinte, se tem gente que precisa de recurso, eu vou ajudar. Talvez, Zaqueu diria assim, se tem gente que precisa de desabafar, eu vou ser o ouvido para essa pessoa. Se tem gente que está solitário, eu vou lá fazer uma visita. Se tem gente que está triste, eu vou lá tentar animar essa pessoa. Se tem gente que não tem voz para defender uma causa, eu vou ser a voz dessa pessoa e vou ajudá-la. Se tem gente que não tem esperança, eu vou testemunhar no ambiente dessa pessoa. Zaqueu está querendo dizer assim, Jesus, a partir do momento que o Senhor entrou na minha vida, eu quero ser um milagre na vida das pessoas, porque o milagre o Senhor já fez aqui no meu coração. Nessa noite, o Senhor está te chamando para duas coisas. Uma, está na hora de você descer da árvore. Eu estou falando para alguém que está em cima da árvore há um tempão, que segue Jesus meio de longe, sabe? Sem muito compromisso. O Senhor está te chamando para descer da árvore. Não dá mais para você ficar aí. Desce da árvore e deixa Jesus voltar para casa com você. Você já pensou que bênção que é Jesus voltar para casa e agora entrar para a tua família? Entrar lá no teu casamento? Entrar e te ajudar na orientação dos teus filhos, dos seus negócios, te direcionar nas escolhas da tua vida? Que bênção que é isso! Só que às vezes a gente quer seguir Jesus e exclui Jesus das nossas decisões. Não! Assuma o compromisso com Jesus. Não dá para a gente estar num lugar e ninguém saber que você é crente, ninguém saber que você crê. Peça a Deus ousadia, talvez você seja mais tímido, mas peça, Senhor, me usa, porque eu quero ser um milagre. Eu quero descer da árvore. E segundo, que você seja um milagre. Eu não sei, mas você sabe o que Deus tem te chamado para fazer. Talvez seja ser uma bênção na vida de alguém, talvez seja perdoar outra pessoa, talvez seja ser voz para quem não tem. Pastor, eu preciso de um sinal. Não, a Bíblia é um sinal aqui. Ó. A boa notícia é que o sinal chegou aqui essa noite, está aqui. Ó. E aqui diz assim, ó, que nós devemos ir levar esperança ao que não tem, água ao sedento, alimento ao faminto, saúde ao doente, visita ao que está preso, fazer bem para o nosso próximo. E Deus vai te usar como um milagre. Eu tenho uma última história de 1 minuto para você aqui e nós já vamos encerrar com a melhor parte da noite. Eu fui pastor quando eu comecei meu ministério em 2009, capelão de um colégio adventista. Eu lembro que um garoto chamado Guilherme, ele disse assim, pastor, eu comecei a estudar a Bíblia, o garoto era Gabriel, e começou a estudar a Bíblia com um garoto chamado Guilherme. E o Gabriel, um menino do 7º ano, falava assim, pastor, eu estou estudando com ele, tudo bem. Só que foi passando os dias, e o Gabriel disse assim, pastor, o que aconteceu?
O Gabriel estudava com o Guilherme todo dia no intervalo da escola. Os dois ficavam assim sentados. Aí outro dia chegou 3 meninas lanchando e pararam ali. E falaram assim, eu posso ficar aqui e escutar? Ele pode. Aí depois entrou mais 2 garotos, depois chegou mais 3, depois chegou mais 1, depois chegou mais 2. Resultado, agora tinha 20 juvenis estudando a Bíblia. Aí o Gabriel falou assim, pastor, me ajuda, porque tem 20 amigos lá e eu preciso de ajuda. Eu falei, claro, vou te ajudar. E fui lá, e aí no recreio, no intervalo, eu estudava a Bíblia com eles e ajudava. Só que, eu falei assim, tem gente que quer estudar a Bíblia, que deve ter mais pessoas. E aí eu perguntava assim, quem é que quer estudar a Bíblia? E a pessoa levantava a mão. Quem é amigo dessa pessoa que levantou a mão pode oferecer um estudo bíblico? E aí a pessoa oferecia. E resultado, nós tivemos ali um ano fantástico, de jovens e juvenis entregando a vida a Jesus. Nós tivemos mais de 13 batismos ali naquela escola. E foi uma bênção. Só que tinha um garoto que no final eu já estava indo, eu ia sair daquele colégio como professor de religião e capelão e ia assumir uma igreja. E tinha um garoto que queria muito ser batizado e não pôde, porque o pai disse assim, ó, você pode estudar nessa escola, mas eu não quero você se envolvendo com a religião deles. O pai tinha suas crenças e disse assim, não quero você. E aí esse menino, quem era esse menino? O Guilherme, o primeiro menino do estudo bíblico do Gabriel. Os outros se batizaram e ele não. E ele disse assim para mim, pastor, me batiza escondido. Aí eu falei assim, não posso, isso aí dá um problemão. Eu até gostaria, mas eu não posso fazer isso. Mas assim, ó, continua firme, não desista não, continua firme. E ele, tá bom. E eu fiquei com esse menino na minha cabeça assim, por anos. O meu ministério, depois mudei, fui para outras regiões, outras localidades. E depois de anos, eu ainda pensava, o que será que aconteceu com aquele garoto? Um dia, eu fui lá em São Paulo, visitar lá um colégio, o nosso colégio, recrutar alguns jovens para um trabalho missionário. Quando eu chego lá, eu vejo um rapaz já da minha altura de barba, um jovem, e ele me olha e diz assim, pastor Gustavo! Eu demorei para reconhecer, só que quem era? Era o menino, era o Guilherme. E eu falei assim, não acredito, Guilherme, você por aqui, você continuou na rede adventista, continuou estudando. Ele, pastor, continuei. Eu falei, que legal. Eu fiquei pensando em você há alguns anos. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz para ele? Você se batizou? Aí ele respondeu, me batizei, pastor. Eu falei, me dá um abraço aqui, parabéns, que legal. E eu falei, e aí, está estudando o que aqui? E ele disse, estou estudando teologia. Estou me preparando para ser um pastor, olha só. E aí, ele foi estudar, continuou estudando. E aí eu fui trabalhar para outras regiões. Há uns 3 anos atrás, eu fui chamado para trabalhar em Belo Horizonte. Quando eu chego no concílio de pastores, quem é um dos pastores ali? O garoto. Guilherme. Aí eu fiquei pensando assim, sabe como tudo começou? Com um outro garoto chamado Gabriel, que disse assim, eu quero ser um milagre nas mãos de Jesus, e eu vou entregar o meu intervalo, o meu recreio para o Senhor, e o Senhor vai fazer a obra. Você está entendendo? Eu não sei o que você tem, se é muito ou se é pouco, mas entrega nas mãos de Jesus, e Ele vai fazer de você um grande milagre. E que Ele comece lá na tua casa, e vai expandindo para a tua vizinhança, para o teu trabalho, e para onde você for. Existe assim, é especial, é o maior milagre, o novo nascimento. Eu não sei se existe alguém ainda que não é batizado, mas eu faço um apelo para você. Ser batizado é descer da árvore, é seguir Jesus de perto. E não ache que você é indigno, como Zaqueu poderia pensar. Ai, pastor, o que vão dizer de mim? O texto diz que quando Zaqueu desceu, pessoas murmuraram. É possível que murmurem, mas desça da árvore, assuma um compromisso com Jesus e desça rápido, desça com alegria. Deixa eu contar uma coisa para você, você que ainda não é batizado, essa igreja tem uma classe de estudos da Bíblia, que vai ajudar você a se preparar para esse momento. Me procura no final ali, me dá o teu nome, o teu contato, ou procura alguém aqui da igreja, e fala, como é que é esse negócio aí do estudo bíblico? Eu quero participar, eu quero me preparar também.
você vai experimentar a alegria plena. Jesus disse que Ele veio nos trazer a paz que excede todo entendimento. Você já parou para pensar o que é isso? A paz que excede todo entendimento? É isso que Ele quer oferecer para você essa noite. Então aceite o convite de Jesus.